Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palavra de Luz. Hoje vamos refletir sobre uma das histórias mais marcantes do Novo Testamento, a história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que, mesmo enfrentando 12 anos de sofrimento, rejeição e solidão, não perdeu a fé. Com coragem, ela se aproximou de Jesus e, com um simples toque em suas vestes, foi completamente curada. Essa é uma história de fé, esperança e do poder transformador de Cristo. Fique com a gente até o final. E já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos edificantes da Palavra de Deus. Em uma pequena cidade da Galileia, há quase 2000 anos, vivia uma mulher cujo nome não conhecemos. A história não nos conta seu nome, sua idade exata, ou mesmo de onde ela vinha, mas sabemos algo muito importante sobre ela. Durante 12 longos anos, ela sofreu com um problema que mudou completamente sua vida. Esta mulher tinha um fluxo de sangue que não parava. Imaginem como isso deve ter sido difícil para ela. Não era apenas uma questão de saúde física, embora isso já fosse terrível o suficiente. Na época em que ela vivia, as leis religiosas diziam que uma mulher com esse tipo de problema era considerada impura. Isso significava que ela não podia tocar em outras pessoas, não podia participar das atividades na sinagoga, e muitas vezes era evitada pela comunidade. Durante todos esses anos, ela havia procurado a ajuda de muitos médicos. Gastou todo o dinheiro que tinha tentando encontrar uma cura, mas nada funcionava. Na verdade, ao invés de melhorar, ela só piorava. Os tratamentos da época eram primitivos e às vezes até perigosos. Ela havia perdido suas economias, sua saúde estava cada vez pior e sua esperança estava quase no fim. Então um dia, ela ouviu falar de um homem chamado Jesus. As pessoas contavam histórias incríveis sobre ele. Diziam que ele curava os doentes, dava vista aos cegos, fazia os paralíticos andarem. Alguns até falavam que ele tinha ressuscitado pessoas que haviam morrido. Será que isso era verdade? Será que este Jesus poderia ajudá-la também? A mulher decidiu que precisava vê-lo, mas havia um problema. Por causa de sua condição, ela não podia se aproximar das pessoas publicamente. Se alguém descobrisse quem ela era, poderia ser expulsa da multidão ou até apedrejada. Ela precisava ser muito cuidadosa. Quando soube que Jesus estava vindo à sua cidade, ela tomou uma decisão corajosa. Cobriu-se com um manto e se misturou à multidão que sempre seguia o Mestre. Seu coração batia forte enquanto ela se escondia entre as pessoas, tentando chegar perto de Jesus sem ser notada. Enquanto caminhava no meio da multidão, ela pensava: se eu conseguir apenas tocar na borda de suas roupas, sei que ficarei curada. Essa não era uma ideia maluca. Na cultura da época, acreditava-se que o poder de uma pessoa santa podia ser transmitido através de suas roupas. Ela havia ouvido histórias de outras pessoas que foram curadas apenas tocando em Jesus, mas havia algo mais profundo em seu pensamento. Não era apenas superstição. Era fé verdadeira. Depois de 12 anos de sofrimento, depois de ter tentado tudo o que era humanamente possível, ela colocou sua última esperança em Jesus. Ela acreditava que ele tinha o poder de Deus para curá-la. Finalmente, ela conseguiu se aproximar. Jesus estava caminhando pela rua, rodeado de pessoas que o seguiam, o tocavam, faziam perguntas. No meio de toda essa confusão, ela se abaixou e, com muito cuidado, tocou apenas na borda do manto de Jesus. No exato momento em que seus dedos tocaram o tecido, algo extraordinário aconteceu. Ela sentiu uma força poderosa passando por seu corpo. Imediatamente, o sangramento parou. Ela soube, sem sombra de dúvida, que estava curada. Depois de 12 anos de sofrimento, em um único momento, sua vida mudou completamente. Aliviada e feliz, ela tentou se afastar discretamente da multidão. Sua intenção era ir para casa em silêncio, agradecer a Deus por sua cura e começar uma nova vida. Mas então, algo inesperado aconteceu. Jesus parou de caminhar. No meio de toda aquela confusão, com dezenas de pessoas ao seu redor, ele perguntou: quem tocou em mim? Os discípulos ficaram surpresos. Pedro, um dos seus seguidores mais próximos, disse: Mestre, tem tanta gente ao seu redor, tocando em você. Como pode perguntar quem tocou? Mas Jesus sabia que havia acontecido algo diferente.
Ele havia sentido que poder havia saído dele. Não era apenas o toque casual de alguém na multidão. Havia sido o toque da fé. E ele queria saber quem havia exercido essa fé. A mulher percebeu que não conseguiria mais se esconder. Seu coração começou a bater forte novamente. Mas desta vez não era apenas de esperança. Era também de medo. O que Jesus faria quando descobrisse que uma mulher impura havia tocado nele? Será que ele ficaria bravo? Será que tiraria a cura dela? Tremendo de medo, mas sabendo que não tinha escolha, ela se aproximou de Jesus, caiu de joelhos diante dele, na frente de toda aquela multidão, e contou toda a verdade. Falou sobre seus 12 anos de sofrimento, sobre como havia gastado tudo o que tinha tentando encontrar uma cura, sobre sua fé em Tokelou e sobre como havia sido curada instantaneamente. Enquanto ela falava, as pessoas ao redor devem ter ficado oppressed. Muitos provavelmente se afastaram quando perceberam que ela era uma mulher que havia sido considerada impura. Outros podem ter murmurado entre si, questionando por que Jesus permitia que ela se aproximasse. Mas a reação de Jesus foi completamente diferente do que ela esperava. Ele não ficou bravo. Não a repreendeu por tocá-lo. Não tirou a cura dela. Em vez disso, ele olhou para ela com compaixão e disse palavras que ela nunca esqueceria. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Que momento incrível deve ter sido esse! Jesus não apenas confirmou sua cura, mas também a chamou de filha. Em uma sociedade onde ela havia sido rejeitada e evitada por tanto tempo, Jesus a tratou com amor e respeito. Ele reconheceu publicamente sua fé e a abençoou diante de todos. A palavra filha que Jesus usou era mais do que apenas um tratamento. Gentle, ela significava que a mulher fazia parte da família de Deus. Após anos de isolamento, ela agora pertencia novamente à comunidade. Não era mais uma rejeitada, mas uma filha amada. Jesus também disse algo muito importante. A sua fé. Ele não disse que foi sua própria divindade que a curou, embora certamente tenha sido o poder de Deus operando através dele. Ele destacou a fé dela. Essa mulher havia exercido uma fé incrível, acreditando que Jesus podia curá-la quando nada mais havia funcionado. Pensem na fé que ela demonstrou. Ela não pediu para ser curada. Não gritou por ajuda. Não se jogou aos pés de Jesus como outros fizeram. Ela simplesmente acreditou que tocar em suas roupas seria suficiente. Essa foi uma fé silenciosa, mas poderosa. Uma fé que não precisava de palavras, mas que falava através de ações. Depois que Jesus falou com ela, a mulher se levantou e voltou para sua casa. Mas agora, ela era uma pessoa completamente diferente. Fisicamente, ela estava curada. Não havia mais sangramento. Não havia mais dor. Não havia mais fraqueza. Sua saúde havia sido completamente restaurada. Mas a cura foi além do físico. Socialmente, ela podia voltar a participar da vida da comunidade. Podia ir à sinagoga. Podia tocar em outras pessoas. Podia abraçar sua família. Não precisava mais se esconder ou viver isolada. Spiritualmente, ela havia encontrado paz. Jesus havia dito, vá em paz. E agora ela realmente podia viver em paz. Esta história nos ensina muitas lições importantes. Primeiro, ela nos mostra que não importa quanto tempo temos sofrido, ou quantas vezes tentamos encontrar uma solução, nunca devemos desistir. Esta mulher sofreu por 12 anos, mas não perdeu a esperança. Quando ouviu falar de Jesus, ela teve coragem de tentar mais uma vez. A história também nos ensina sobre o poder da fé. A mulher não tinha dinheiro, não tinha posição social, não tinha nada que a tornasse especial aos olhos do mundo, mas ela tinha fé. E foi isso que fez toda a diferença. Jesus reconheceu sua fé e a honrou por isso. Outra lição importante é sobre como Jesus trata as pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Esta mulher era considerada impura e indesejada, mas Jesus a recebeu com amor. Ele não se importou com as regras sociais que a excluíam. Ele viu seu coração e sua necessidade e respondeu com compaixão. A história da mulher do fluxo de sangue também nos mostra que às vezes Deus trabalha de maneiras que não esperamos. Ela pensou que poderia ser curada em segredo, mas Jesus a trouxe para a luz. Ele queria que todos soubessem sobre sua fé
e sobre o milagre que havia acontecido. Às vezes, Deus usa nossas situações difíceis para mostrar seu poder e amor a outras pessoas. É interessante notar que esta mulher não era uma pessoa famosa ou importante. Ela não tinha um nome que conhecemos. Não tinha uma posição especial na sociedade, mas sua história foi preservada na Bíblia para que milhões de pessoas ao longo dos séculos pudessem aprender com ela. Isso nos mostra que Deus se importa com cada pessoa. Não importa quão insignificante ela possa parecer aos olhos do mundo. A cura desta mulher também aconteceu em um momento interessante. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, um líder da sinagoga, para curar sua filha que estava morrendo. No meio dessa missão urgente, ele parou para cuidar de uma mulher que havia sido ignorada pela sociedade por 12 anos. Isso é nós, que Jesus nunca está ocupado demais para cuidar das nossas necessidades. Depois de sua cura, esta mulher certamente contou sua história para muitas pessoas. Ela deve ter se tornado uma testemunha viva do poder de Jesus. Sua vida transformada foi uma prova de que Jesus realmente podia curar e restaurar. Ela provavelmente ajudou outras pessoas a encontrarem esperança e fé. Podemos imaginar como deve ter sido o resto da vida dela. Depois de 12 anos de isolamento e sofrimento, ela finalmente pôde viver plenamente. Pôde ter relacionamentos normais, participar da comunidade, talvez até se casar e ter filhos. Sua história de sofrimento se transformou em uma história de esperança. A Bíblia nos conta que esta mulher foi curada instantaneamente. Não foi um processo gradual ou uma melhora temporária. Foi uma cura completa e permanente. Isso nos mostra o poder completo de Jesus sobre a doença e o sofrimento. Quando ele cura, ele faz um trabalho perfeito. Esta história também nos ensina sobre persistência. A mulher não desistiu depois de alguns meses ou mesmo alguns anos de sofrimento. Ela continuou procurando uma solução por 12 anos. Quando finalmente encontrou Jesus, ela estava preparada para exercer sua fé. Às vezes, nossos períodos de dificuldade nos preparam para reconhecer e valorizar a ajuda quando ela chega. É importante também notar que Jesus não curou esta mulher de longe, ou através de uma oração. Ele permitiu que ela o tocasse, mesmo sabendo que isso poderia ser considerado impróprio pelas leis da época. Isso nos mostra que Jesus estava disposto a quebrar barreiras sociais para ajudar as pessoas que precisavam dele. A multidão que estava ao redor de Jesus naquele dia deve ter aprendido uma lição importante também. Eles viram que Jesus se importava com uma mulher que eles provavelmente ignoravam ou evitavam. Eles aprenderam que a fé é mais importante do que a posição social ou a condição física. Quando Jesus disse a sua fé a curou, ele estava ensinando que a fé é um elemento essencial nos milagres de Deus. Não é que a fé em si tenha poder mágico, mas sim que a fé nos conecta com o poder de Deus. Esta mulher exerceu fé verdadeira, e Deus respondeu ao seu coração sincero. A história desta mulher também nos lembra que todos nós temos algo que precisamos que seja curado. Pode não ser uma doença física como a dela, mas todos nós temos áreas em nossa vida que precisam da intervenção de Deus. Pode ser um relacionamento quebrado, um vício, um medo, uma mágoa ou qualquer outra coisa que nos cause sofrimento. Assim como esta mulher, às vezes nós também tentamos resolver nossos problemas sozinhos, por muito tempo antes de buscarmos a ajuda de Deus. Gastamos nossa energia, nossos recursos e nossa esperança tentando encontrar soluções humanas, mas quando finalmente nos voltamos para Jesus com fé, descobrimos que Ele tem o poder para nos ajudar de maneiras que nunca imaginamos. A resposta gentil de Jesus para esta mulher nos mostra como Ele trata todos os que vêm a Ele com fé. Ele não nos rejeita por causa de nossos problemas ou por causa de nossa condição. Ele nos recebe com amor e compaixão, e está disposto a nos ajudar, sem importar quanto tempo temos sofrido. Esta mulher também nos ensina sobre coragem. Ela arriscou muito ao se aproximar de Jesus. Poderia ter sido rejeitada, humilhada ou até punida, mas ela decidiu que valia a pena correr o risco para ter a chance de ser curada. Às vezes, nós também precisamos ter coragem para dar um passo. Mesmo quando não sabemos exatamente o que vai acontecer, o fato de Jesus ter parado para procurar por ela
nos mostra que ele se importa com cada indivíduo. Mesmo no meio de uma multidão, ele notou o toque dela. Mesmo quando estava ocupado com outras responsabilidades importantes, ele dedicou tempo para falar com ela. Isso nos ensina que nunca somos apenas mais um número para Deus, somos únicos e especiais para Ele. A cura desta mulher também teve um impacto na comunidade. Quando as pessoas viram que ela havia sido curada, elas aprenderam mais sobre o poder de Jesus. Sua testemunha silenciosa falou mais alto do que muitos sermões poderiam ter falado. Sua vida transformada se tornou um evangelho vivo e interessante. Pensar que esta mulher provavelmente se tornou uma das primeiras seguidoras de Jesus. Depois de experimentar pessoalmente seu poder e compaixão, ela certamente quis saber mais sobre ele. Pode até ter estado presente em outros momentos importantes da vida de Jesus, como a crucificação ou a ressurreição. A história desta mulher nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa para mostrar seu poder e amor. Ela não era uma líder religiosa, não era rica, não era famosa, mas Deus a usou para demonstrar que a fé pode mover montanhas. Sua história simples se tornou uma das mais conhecidas e amadas de toda a Bíblia. Podemos aprender com ela que não precisamos de grandes gestos ou palavras eloquentes para chamar a atenção de Deus. Às vezes, um toque silencioso de fé é tudo o que precisamos. Deus vê nosso coração e responde à nossa sinceridade, não à nossa performance. Esta mulher também nos ensina sobre gratidão. Quando Jesus perguntou quem havia tocado nele, ela poderia ter ficado em silêncio e ido embora com sua cura, mas ela escolheu se apresentar e contar sua história. Ela queria que Jesus soubesse que ela estava grata. A gratidão é uma parte importante da fé verdadeira. Finalmente, esta história nos lembra que nunca é tarde demais para buscar a ajuda de Deus. Esta mulher havia sofrido por 12 anos, mas quando encontrou Jesus, ela descobriu que não era tarde demais para uma nova vida. Não importa quanto tempo temos lutado com nossos problemas, Deus ainda tem o poder para nos ajudar e transformar nossa situação. A história da mulher do fluxo de sangue continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Ela nos lembra que a fé pode superar qualquer obstáculo, que Deus se importa com nosso sofrimento e que nunca devemos desistir de buscar sua ajuda. Sua coragem, sua persistência e sua fé simples mas profunda são exemplos que podemos seguir em nossas próprias lutas. Quando lemos sobre esta mulher, somos lembrados de que cada um de nós tem uma história única com Deus. Assim como ela teve um encontro pessoal com Jesus que mudou sua vida para sempre, nós também podemos ter nossa própria experiência de transformação. Não importa qual seja a nossa situação, Deus está disposto a nos encontrar onde estamos e nos ajudar a encontrar cura e paz. Esta mulher não sabia que sua história seria contada por milhares de anos. Ela simplesmente fez o que precisava fazer, exerceu fé e buscou ajuda. Mas Deus usou sua experiência para encorajar incontáveis outras pessoas que também enfrentam desafios difíceis. Às vezes, nossa própria jornada de fé pode ser um exemplo e uma fonte de esperança para outros. A resposta de Jesus para esta mulher também nos mostra como devemos tratar outras pessoas que estão sofrendo. Em vez de as evitar ou julgar, devemos mostrar compaixão e amor. Nunca sabemos que tipo de luta alguém está enfrentando, e uma palavra gentil ou um gesto de cuidado pode fazer uma diferença enorme na vida de uma pessoa. Hoje, quando enfrentamos nossos próprios desafios, de saúde, relacionamentos ou qualquer outra área da vida, podemos lembrar desta mulher corajosa. Ela nos ensina que a fé não precisa ser complicada. Menos às vezes é simplesmente acreditar que Deus pode nos ajudar e ter coragem para se aproximar dele. Ela nos mostra que Deus está sempre disposto a nos ouvir e nos ajudar. Não importa quão desesperada nossa situação possa parecer, a mulher do fluxo de sangue permanece como um testemunho eterno do poder transformador da fé e do amor infinito de Deus por cada um de nós. Sua história continua a dar esperança para todos aqueles que enfrentam suas próprias batalhas, lembrando-nos de que com Deus sempre há esperança para um novo começo.